E aí, galera? Já parou pra pensar no que rola quando cidades inteiras dão um mergulho eterno, tipo Ploft, engolidas pelas águas num piscar de olhos, deixando pra trás só lendas e mistérios? De arrepiar, né? Sério, a gente tá falando de cidades, de civilizações que simplesmente viraram pó de pilim-pim-pim no mapa, deixando só migalhas do que foram um dia. Então, bora preparar o snorkel e aumentar o volume do fone, porque hoje a gente vai desbravar 10 lugares submersos que são como portais para o passado, cidades perdidas, lendas que até o Bumba Meu Boi duvida. Prepare-se para uma expedição no melhor estilo Indiana Jones, só que sem as cobras, se Deus quiser. Ai! Quem nunca ficou pensando na história da Atlântida, levanta a mão! Essa cidade, que era o próprio paraíso perdido, segundo o filósofo Platão, era tipo a Disneylândia da antiguidade, com tecnologia de outro mundo e uma galera que vivia no bem bom. Diz a lenda que o povo de Atlântida era tipo o rei da cocada preta, dominando geral, até que num dia pra lá de azarado, né, um cataclisma sinistro, tipo um tsunami do tamanho do Cristo Redentor, mandou tudo pro beleléu. Muitos estudiosos acham que o Platão se inspirou em histórias reais, tipo a erupção do vulcão de Tera, que detonou a ilha de Santorini lá na Grécia. Imagina só dar de cara com as ruínas dessa cidade, seria o achado do século, meu amigo. Mas enquanto a gente não encontra essa belezura, a Atlântida continua a 1000 por hora na mente dos escritores, cineastas e, claro, dos nerds como a gente. Segura essa, galera! Lá no fundão do mar, pertinho da ilha de Yonaguni, no Japão, tem uma estrutura de pedra gigante que é, no mínimo, esquisita. Tô falando de blocos de pedra gigantes com ângulos certinhos, escadas e até o que parecem ser ruas e praças. A pergunta que não quer calar é: será que essa parada foi esculpida pela natureza ou é obra da galera do Japão antigo, que manjava dos Paranauê muito antes do que a gente imagina? Os mais pé no chão dizem que as formações são coisa da natureza, tipo erosão e placas tectônicas. Afinal, o Japão fica no meio do Anel de Fogo do Pacífico, um lugar que treme mais que vara verde. Então, vai saber, né? Seja lá qual for a explicação, uma coisa é certa: Yonaguni é um lugar cheio de mistério e que nos faz pensar sobre o que realmente sabemos sobre o passado. Apertem os cintos para uma viagem no tempo direto para o Egito Antigo. Heracleion já foi uma cidade portuária que bombava mais que a 25 de março. Só que a cidade deu no pé do mapa por mais de 1000 anos e o motivo ninguém sabe. Uns falam em terremotos, outros em tsunamis. A cidade perdida só foi reencontrada em 2000. E não é que encontraram cada coisa de cair o queixo? Estátuas do tamanho de um poste, moedas da época da vovó, joias, âncoras de navios e até templos em ruínas. É como se o tempo tivesse dado um pause debaixo d'água. A redescoberta de Heracleion é um lembrete de que o passado pode estar mais perto do que a gente imagina. E se eu te contar que na Índia tem uma cidade submersa que dizem ser a casa de um deus? Pois é, agora a parada ficou mística. Dwarka, segundo os livros sagrados hindus, foi construída pelo próprio deus Krishna e era tipo um oásis de riqueza e sabedoria. Só que, como coisa boa dura pouco, a cidade acabou engolida pelo mar. Em 1988, arqueólogos encontraram vestígios de uma cidade submersa. Construções de mais de 9.000 anos, ruas, pilares e até um sistema de esgoto. Ou seja, a galera de Dwarka não tava pra brincadeira. Quem sabe um dia a gente encontra a casa do deus Krishna no fundo do mar. Fecha os olhos e imagina um lago com água azulzinha cercado de montanhas de tirar o fôlego. No meio dessa paisagem de cartão postal, uma torre de igreja medieval surge das profundezas como um fantasma do passado. Em 1950, o vale onde ficava a vila de Curonvenosta foi inundado para construir uma usina hidrelétrica. As casas, igrejas e tudo mais que tinha por lá acabou debaixo d'água. A única que escapou dessa foi a torre da igreja do século XIV, que se recusou a sumir de vez. Hoje em dia, o Lago Résia
virou ponto turístico, onde a galera faz passeio de barco ao redor da torre, imaginando como era a vida na vila antes da inundação. Bora zarpar para o Caribe, porque agora a parada é na Jamaica. Lá no século XVII, Port Royal era tipo a cidade do pecado, famosa pela riqueza e pelas bagunças. Piratas, comerciantes, prostitutas e aventureiros se encontravam nesse porto, onde a bebida rolava solta e a lei era enfeite. Em 1692, um terremoto e tsunami mandaram 2/3 da cidade para o fundo do mar. Hoje, as ruínas submersas atraem arqueólogos e mergulhadores do mundo todo. Cleópatra, a última faraó do Egito, é aquela figura histórica que todo mundo conhece. Linda, poderosa e cheia de mistérios. E se eu te contar que o palácio dessa rainha está no fundo do mar? Pois é, agora a história está parecendo filme épico. O palácio da Cleópatra ficava na antiga Alexandria, uma cidade que era o próprio caldeirão cultural, famosa pela biblioteca gigantesca e por ser um centro de conhecimento na antiguidade. Só que, como nada dura para sempre, uma sequência de terremotos e tsunamis sacudiu a cidade, levando parte dela, incluindo o Palácio Real, para o fundo do Mediterrâneo. Por séculos, ninguém sabia onde estava o tal palácio, até que, em 1996, um grupo de arqueólogos encontrou as ruínas submersas. A descoberta do Palácio da Cleópatra é um marco na arqueologia, mostrando um pouquinho da vida luxuosa da corte egípcia há mais de 2000 anos. Se preparem para conhecer a Atlântida chinesa. Escondida debaixo d'água no lago Qiandao, na China, está a cidade de Xicheng, também conhecida como a Cidade Leão. Fundada há mais de 1.300 anos, durante a dinastia Han, Xicheng era o ponte dos políticos e da economia da região. Só que, em 1959, o governo chinês resolveu construir uma usina hidrelétrica no local e, para isso, inundou o vale onde a cidade ficava. O mais impressionante é que, mesmo depois de décadas debaixo d'água, Xicheng está super conservada. A água do lago protegeu as construções de madeira e pedra da erosão e do desgaste natural. Mergulhadores que exploraram a cidade encontraram casas, lojas, templos, pátios, esculturas e até um teatro, tudo como se o tempo tivesse parado. Parece que a cidade deu uma dormidinha e pode acordar a qualquer momento. Amantes da Grécia Antiga, preparem-se, porque agora a parada é histórica. Nas águas cristalinas do sul do Peloponeso está escondida a cidade submersa mais antiga já encontrada, Pavlopetri. Com mais de 5.000 anos de idade, Pavlopetri era um centro comercial que não fechava para almoço, com ruas pavimentadas, casas, prédios públicos e até um cemitério. A cidade foi tragada pelo mar há uns 3.000 anos, provavelmente por causa de um terremoto. Os arqueólogos encontraram pedaços de cerâmica, ferramentas, joias e até ossos humanos que dão pistas valiosas sobre a cultura, os costumes e como a galera se organizava naquela época. A descoberta de Pavlopetri é um lembrete de que a história está sempre se revelando e que o fundo do mar pode guardar segredos ainda mais antigos e surpreendentes do que a gente imagina. E para fechar com chave de ouro nossa aventura subaquática, vamos voltar para a Grécia para conhecer as vilas submersas do lago Kurnas, na ilha de Creta. Cercado de montanhas verdes e oliveiras mais velhas que Matusalém, o lago Kurnas parece cenário de conto de fadas. Antigamente, existiam pequenas vilas nas margens do lago, onde a galera vivia em paz com a natureza. Só que a construção de uma barragem ali perto mudou o nível da água, inundando as vilas e obrigando os moradores a darem no pé. Hoje em dia, a água cristalina do lago Kurnas revela os restos das casas, igrejas e ruas das vilas submersas. Essas vilas são um lembrete silencioso de como a gente pode causar impactos sinistros no meio ambiente e na vida das pessoas.
E aí, galera, curtiram a viagem? De cidades perdidas a lendas de arrepiar, vimos que o fundo do mar guarda segredos incríveis e histórias que botam a imaginação para funcionar. É como se o tempo desse um tempo debaixo d'água, preservando pedacinhos do passado que ajudam a gente a entender melhor quem somos e de onde viemos. Esses lugares submersos são como portais para o passado, convidando a gente a mergulhar num mundo desconhecido e cheio de mistérios. Quem sabe o que mais está escondido nas profundezas do oceano, esperando para ser descoberto? E você, qual dessas histórias te deixou mais curioso? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais aventuras por esse mundão afora e além. Valeu!